Fala, meus amigos, continuando a série dos macronutrientes minerais das plantas, hoje nós vamos falar do primeiro dos 3 macronutrientes secundários que nós chamamos de cálcio. O cálcio, meus amigos, é responsável por um monte de funções na planta, assim como todos os outros macronutrientes, também executa várias funções dentro da planta. Mas vale lembrar, já expliquei em outros vídeos, que os nutrientes, o jogo, a dinâmica dele, tanto no solo quanto na planta, nós podemos comparar como um time de futebol, aonde o zagueiro tem a função de defender o time, mas em algumas ocasiões, dependendo do tempo do jogo, dependendo da situação em que se encontra o placar do jogo, esse zagueiro vai sair de lado da zaga e vai fazer o gol jogando como centroavante. Da mesma forma, isso acontece com os nutrientes. Em muitas situações, o nutriente A tem a função de promover raiz, mas em outras situações ele vai atuar na produção de folhas. Então é assim que nós devemos entender as funções dos macronutrientes. Muito bem, Fabrício, mas você já falou a função principal do nitrogênio, a função principal do fósforo e a função principal do potássio. Agora, qual é a função principal do cálcio? Meus amados e meus amigos, a função principal do cálcio está no desenvolvimento das raízes das plantas. O cálcio também atua na formação da parede celular das plantas. Então, se nós pudéssemos eleger uma função principal do cálcio, com certeza seria a formação de raízes, porque o cálcio é o cimento, é o concreto, o cálcio é a madeira das plantas. O cálcio, pessoal, na vida cotidiana nossa, pode ser representado, por exemplo, como a cal, utilizada para endurecer massa de cimento, massa de concreto. Então ali dentro nós temos cálcio, ali dentro na cal nós temos esse nutriente, nós temos esse mineral chamado cálcio, ou esse elemento químico. Daí você já tem uma noção mais assertiva, uma noção mais clara, com mais clareza, de que tudo aquilo que tem cálcio, que contém cálcio, tem dureza. Então, se nós temos um ser vivo chamado planta, que se diferencia dos animais por ter parede celular em volta da membrana plasmática das células, logo, essa parede celular, ela depende de alguém para endurecê-la, para deixá-la mais rígida. E esse alguém é justamente esse mineral, esse elemento químico chamado cálcio. Aliás, mineral é quem leva o cálcio até a planta. Então nós temos minerais que contêm cálcio. Por exemplo, nós temos um produto que é riquíssimo em cálcio, chamado calcário. E é por isso, pessoal, que o cálcio é considerado um macronutriente secundário. Não porque ele seja menos importante dos primários, que são nitrogênio, fósforo e potássio, mas porque o seu fornecimento para o solo e posteriormente para as plantas é feito de forma corretiva de solo. Isto é, quando você fornece cálcio para as plantas, é justamente o momento em que você vai corrigir o solo. Corrigir de quê? Corrigir o pH e corrigir também a questão do alumínio. Então, nós temos uma técnica muito utilizada no Brasil, que é a calagem. A calagem é jogar calcário no solo. O ato de jogar calcário no solo tem como objetivo principal corrigir o pH, conforme eu já disse, e neutralizar o alumínio tóxico. Só que dentro do calcário existem minerais que contêm elementos químicos chamados cálcio e magnésio. Então, olha só, quando nós jogamos calcário no solo, nós fornecemos cálcio e fornecemos também magnésio, que será tema do próximo vídeo. Então, nessa operação de fazer calagem, eu acabo já fechando o esquema do cálcio e dessa forma eu torno um macronutriente secundário, isto é, você não aduba
Você não faz adubação de base quando você vai plantar um feijão, uma soja, um milho, um arroz, trigo ou qualquer outra cultura, pensando no cálcio. Você pensa no nitrogênio, no fósforo e no potássio, mas no cálcio você não pensa. Por quê? Porque o cálcio já está lá quando foi jogado na forma de calagem. E por isso que os macronutrientes secundários são chamados de secundários. Não é porque eles são menos importantes, é porque na adubação de base eles não são a prioridade por já estarem lá provenientes cálcio e magnésio da calagem e o enxofre proveniente da aplicação de gesso agrícola, que nós chamamos de gessagem. Então, a fonte mais barata e mais abundante de cálcio que nós temos em nossas mãos é o famoso e é o santo e milagroso calcário, que todo mundo deve usar, todo mundo deve fazer uso aí no seu solo. Se você ainda não sabe usar o calcário, se você ainda nunca ouviu falar de calcário, é só você entrar aqui no meu canal, que nós temos vídeos já falando sobre calcário e nós podemos posteriormente fazer mais vídeos explicando melhor a ação do calcário e como ele age. Portanto, a primeira e principal fonte de cálcio é sempre o calcário. Existem outros adubos que contêm também cálcio. Por exemplo, o mais famoso é o super simples. O super simples, além de enxofre e fósforo, também contém cálcio. Outro produto também, outro adubo que contém, aliás, não é um adubo, é um corretivo, mas que atua também como adubo porque fornece cálcio, é o gesso agrícola, que além de enxofre também contém cálcio. O cálcio, pessoal, portanto, vai atuar na formação das raízes. Olha só, pessoal, a raiz é dura, a raiz precisa ser rígida, porque se ela for mole, ela não consegue perfurar o solo, ela não consegue passear dentro dos poros do solo. E também uma outra necessidade da raiz ser rígida é a questão das bactérias, é a questão dos micro-organismos protozoários e outros micro-organismos, até como os nematóides, que se a raiz não tiver rigidez, vai penetrar na raiz e pode adoecer essa raiz. Então a raiz, além de ser porosa para absorver os nutrientes, ela precisa também ser dura, ser rígida. E dureza e porosidade está relacionado com cálcio. Se você pegar, por exemplo, um osso de um animal qualquer da vida, você vai perceber que esse osso, ao longo do tempo, ele vai ficar poroso e rígido. Por quê? Porque esse osso é constituído praticamente, quase sua totalidade, de cálcio. Então, tudo aquilo que tem cálcio é poroso e é rígido. Então, veja como a raiz se relaciona, se correlaciona e está ligado intimamente com esse mineral, com esse nutriente chamado cálcio. A parede celular das plantas, que é o envoltório da membrana celular das plantas, é o que dá a característica da planta ser do reino vegetal, também é formada principalmente de cálcio. Por isso que quando você vai observar uma árvore, as árvores são rígidas, são lenhosas, porque ali na parede celular daquelas árvores, naquelas fibras, naquela lignina, existe muito mineral chamado cálcio. Então o cálcio também está ligado com a lignina e está ligado com outras fibras das plantas. Toda fibra de planta, portanto, possui grandes quantidades de cálcio. O cálcio, pessoal, se a gente pode fazer uma analogia, uma comparação também, está correlacionado com o sistema muscular dos animais. Então, por exemplo, uma vaca, quando ela está parida de novo, ela tende a cair no chão e não levantar quando ela é muito produtora de leite, porque houve uma demanda muito grande de cálcio para a formação do leite, e por isso que o leite é branco, é por causa do cálcio. Então nós podemos já entender que a cor do cálcio é branca, e por isso que a raiz também é branco, e por isso que os ossos são brancos. Entende como as coisas se encaixam? Então, quando a vaca está muito fraca, ela não consegue levantar porque os músculos perdem a rigidez.
as células do músculo perdem a energia, elas perdem a sustentação e a vaca cai. Planta para ficar em pé o tempo todo, imagina uma aroeira, aquela madeira dura que não se desfaz nem com o tempo. Ali tem que ter muito o quê? Tem que ter muito cálcio. Então, meus amigos, logo vocês já vão entender que uma planta desprovida de cálcio, desse elemento, ou de minerais que tenham esse elemento, será uma planta que não terá sustentação, será uma planta que estará susceptível ao ataque de patógenos. Então, uma planta que falta cálcio no seu corpo vai adoecer mais fácil. E o que é pior, o cálcio, pessoal, ele está presente lá nos meristemas, porque é por onde a planta começa a crescer. Então, quando a planta começa a soltar novos brotos, o cálcio é canalizado para aquele local, para que ele possa, dessa forma, dar rigidez àquele meristema, aquele novo brotinho. Caso contrário, esse brotinho vai ficar mole e pode se arrebentar e até cair no chão ou nem prosperar. Então, uma planta que falta cálcio, ela não vai crescer. Por que ela não vai crescer? Porque na cabeça dela, ela entende que aquele meristema, aquele broto faltando cálcio, ele vai se enfraquecer, amolecer e vai cair no chão. Então, ela prefere nem prosseguir dali para diante. Então, nesse caso, nós teremos plantas raquíticas que não crescem, plantas dementes, plantas que não vão prosperar. Primeiro porque não vai crescer o seu tecido meristemático, e depois porque a raiz de uma planta sem cálcio é uma raiz fraca, é uma raiz demente, é uma raiz pequena e é uma raiz que não consegue se espalhar nos poros do solo. Muito bem, pessoal, hoje vocês entenderam a função do cálcio: fornecer rigidez para a planta, fazer a raiz crescer como principal função, e também está presente lá na parede celular esse macronutriente extremamente importante, que é encontrado principalmente num produto famoso que todo mundo conhece, chamado calcário. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu volto com o magnésio. Um abraço para você. Quem gostou, curte, compartilha e se inscreva em nosso canal. Tamo junto!